Olá, meu nome é Marcelo Marçal, sou advogado, idealizador do canal Adnegocia Talks e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi pelo direct do Instagram. A pergunta é a seguinte: Marcelo, comprar imóveis em leilões é uma verdadeira oportunidade ou é uma cilada? Nós vamos responder isso agora mesmo. A resposta para essa pergunta é depende. Depende das medidas que o interessado em arrematar o imóvel em leilão vai tomar para trazer mais segurança para a operação, para reduzir os riscos dessa operação. As medidas estão diretamente ligadas ao tipo de leilão que aquele interessado vai participar. E nós sabemos que existem dois tipos, são os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Então, antes de eu entrar efetivamente na sugestão de algumas medidas que devem ser tomadas para reduzir os riscos e para aumentar a segurança da operação, eu vou conceituar os dois tipos de leilão, extrajudicial e judicial. Bem, começando pelo leilão judicial, ele nada mais é do que a venda pública de um bem determinado por um juiz no curso de um processo judicial. Esse processo judicial ele pode ter a natureza civil ou criminal. Sendo de natureza civil, muito provavelmente ele se originou a partir de uma execução, onde existe uma dívida que é líquida, que é certa, que já pode ser exigida, mas que não é paga pelo devedor. Então, nesses casos, o devedor tem bens penhorados e, se a dívida ainda assim não for paga, esses bens são levados a leilão para que o produto da venda satisfaça o crédito daquele credor. Porém, se a natureza for criminal, então nós temos a existência de bens que foram adquiridos por produtos do crime. E a lei penal autoriza a expropriação desses bens e a venda para que esses recursos sejam entregues ao Estado. Já os leilões extrajudiciais, eles não ocorrem no curso de um processo. Nós temos duas situações distintas aqui. Existe aquela situação onde o proprietário de um imóvel que deseja vendê-lo não quer disponibilizá-lo em uma imobiliária, com corretores de imóveis, e também não quer se envolver diretamente na venda daquele patrimônio. Então, ele disponibiliza o seu imóvel em um leilão. Assim, as pessoas que tiverem interesse vão poder dar os seus lances e o lance vencedor leva o imóvel. Agora, o que nós estamos mais habituados são leilões promovidos por instituições bancárias. E esses leilões nascem de contratos frustrados. É muito comum, quando não se tem condição de adquirir um imóvel à vista, se contrair o financiamento bancário para a aquisição daquele imóvel. Nesse caso, o banco lança na matrícula do imóvel um registro que nós chamamos de alienação fiduciária. O que isso significa? A propriedade do imóvel passa a ser do banco. E o devedor, ele se torna o detentor da posse direta do imóvel. Ele permanece no imóvel como depositário dele. Ele tem a posse, mas a propriedade e a posse indireta continuam sendo do banco. Isso significa que se o devedor não honrar as obrigações contraídas no contrato de financiamento, o banco consolida a propriedade daquele imóvel e então ele disponibiliza o imóvel em leilão. A alienação fiduciária ela também pode acontecer em empréstimos que não visem efetivamente o financiamento imobiliário. As pessoas podem contrair empréstimos por vários motivos e elas entregam o imóvel em garantia ao cumprimento do pagamento daquele empréstimo. Da mesma maneira, lança-se na matrícula do imóvel o registro da alienação fiduciária, transfere-se para o banco a propriedade daquele imóvel e se aquele empréstimo não for honrado, se o pagamento não for feito da forma que foi pactuado no contrato, o banco consolida a propriedade e disponibiliza o imóvel em leilão. Bem, agora que eu já conceituei os tipos de leilões, eu vou tratar de algumas medidas que se aplicam a ambos, aos judiciais
e aos extrajudiciais. Na verdade, alguma dessas medidas se aplica a qualquer tipo de aquisição de imóvel, seja dentro ou fora de um leilão. A primeira delas é primária: acesso à certidão de matrícula atualizada daquele imóvel. E tem que ser a certidão mais completa, aquela que envolve também a previsão de eventuais ônus e ações. Por quê? Porque é através da matrícula que você vai conhecer toda a vida pregressa daquele imóvel. Tudo o que aconteceu naquele imóvel até a data do leilão, até mesmo o que originou o leilão. E tendo acesso a essas informações, você vai poder verificar, naturalmente através de uma assessoria jurídica especializada, se os trâmites foram respeitados, se aquele leilão ele é legal, se ele atende aos requisitos da lei e se existe ali alguma eventual possibilidade de nulidade futura, de suspensão futura. É através da matrícula do imóvel que nós vamos ter muitas informações essenciais para a segurança desta operação. Um outro documento importantíssimo, seja em leilões judiciais ou seja em leilões extrajudiciais, é o edital. O edital é um documento que vai trazer as regras daquele leilão. O edital vai prever, por exemplo, o valor de avaliação do imóvel, o valor mínimo para lances. Ele vai prever a comissão do leiloeiro, qual é a porcentagem sobre o valor do lance. Ele vai prever também situações como as dívidas eventuais que o imóvel carrega e de quem será a responsabilidade para saldar aqueles débitos. E dentre tantas informações, o edital vai trazer algumas situações formais de realização do leilão para trazer segurança para aquele leilão, para trazer legalidade para aquele leilão. Então, ter acesso ao edital, a analisá-lo de maneira minuciosa e sempre que possível contando com uma assessoria especializada é imprescindível para o sucesso na operação de aquisição de imóveis em leilões, sejam leilões judiciais, sejam leilões extrajudiciais. A propriedade do imóvel, ela envolve algumas obrigações que são inerentes a este tipo de patrimônio. Nós chamamos de obrigações propter rem, porque são obrigações que se impregnam no imóvel, que acompanham o imóvel. Dentre elas, nós podemos exemplificar o IPTU e o condomínio, a taxa mensal de condomínio para aqueles imóveis que se localizam em condomínios edilícios. Então veja bem, o que isso significa? Significa que quando um imóvel possui débitos de IPTU ou de condomínio, o novo proprietário, aquela pessoa que adquiriu o imóvel, ela terá a obrigação de suportar esses débitos se o proprietário anterior não os fizer. Isso acontece também nos leilões, porém, nos leilões judiciais existe uma especificidade. Isso porque a própria lei determina que débitos tributários que venham recair sobre o imóvel, eles subrogam-se no valor do lance. O que isso significa? Quando você dá um lance em um imóvel que está em leilão judicial, apenas o judicial, os débitos tributários eles são absorvidos pelo valor do lance. O imóvel sai para o arrematante sem dívidas tributárias, sem dever IPTU. Agora, com relação aos débitos de natureza condominial, se eles estiverem discriminados no edital do leilão judicial, o arrematante vai responder por esses débitos. Ou seja, quem vai suportar a obrigação de pagar os débitos de natureza condominial anteriores à arrematação é o arrematante, é aquele que vencer o leilão judicial. Por isso é importantíssimo ficar atento às disposições do edital, como uma medida imprescindível para reduzir os riscos e aumentar a segurança da operação. Já nos leilões extrajudiciais, uma das medidas importantíssimas para se reduzir os riscos e aumentar a segurança é fazer uma pesquisa prévia sobre as dívidas tributárias que o imóvel carrega. Porque, via de regra, quem vai suportar a obrigação de pagar os tributos mesmo anteriores à arrematação é o arrematante.
É óbvio que a instituição bancária pode prever algo diferente no edital. Então, mais uma vez, é importantíssimo analisar o edital. Mas é comum também que algumas instituições não façam a quitação dos débitos tributários antes da arrematação. Por isso, o proprietário, ou seja, aquele que arrematar o imóvel, há de suportar essas dívidas ainda que anteriores à arrematação. Então, repito, importantíssimo fazer uma diligência prévia, uma pesquisa prévia sobre os débitos tributários daquele imóvel que está se pretendendo arrematar e, igualmente, é importantíssimo fazer uma pesquisa sobre os débitos condominiais. Você só estará isento de fazer essa pesquisa se o edital do leilão extrajudicial previr que tais débitos, tanto de natureza tributária quanto de natureza condominial, serão suportados pelo vendedor, pelo banco, pela instituição financeira. Um outro ponto importantíssimo é avaliar se aquele leilão extrajudicial está envolvido em algum tipo de processo para discutir a sua validade. É muito comum que os devedores não concordem com os termos da consolidação da propriedade com a disponibilização daquele imóvel em leilão. Então eles entram na justiça para questionar o contrato, questionar até mesmo a forma como está ocorrendo a consolidação e o leilão. Nesse caso, é muito importante ter o apoio, a assessoria de um advogado para que ele analise aquele processo e verifique se ali existem indícios de uma possível suspensão ou anulação do leilão. Isso evita muitos dissabores, evita muitos problemas e reduz os riscos da operação de aquisição de imóvel em leilão. Uma dúvida que é muito recorrente entre as pessoas que têm interesse em arrematar imóveis em leilões é o que fazer se o imóvel estiver ocupado. Em se tratando de leilões judiciais, o próprio juiz que determinou a realização do leilão, ele tem competência, ou seja, ele pode exarar, expedir uma decisão judicial determinando que o ocupante saia do imóvel. É uma ordem judicial chamada de mandado de emissão na posse e o arrematante utiliza-se desse mandado para tomar posse do imóvel e, se necessário for, inclusive contando com o apoio da força policial. No caso dos leilões extrajudiciais, se o ocupante não desocupa o imóvel de maneira amigável, de maneira consensual, não tem outra alternativa para o arrematante senão ajuizar uma ação chamada ação de emissão na posse, onde ele vai provar para o juiz que ele tem direito de tomar posse daquele imóvel e vai pleitear uma ordem judicial semelhante àquela expedida nos casos de leilões judiciais, onde o juiz determinará a desocupação do imóvel, inclusive contando com força policial, se necessário for. Mas uma dica que a gente dá e que tem dado muito certo no campo prático é negociar com o ocupante do imóvel no caso dos leilões extrajudiciais. Muitas pessoas, inclusive, acertam valores, contribuem nos custos da mudança, arcam com os custos integrais da mudança, e isso traz uma certa celeridade no procedimento de tomada de posse. Muitas vezes, resolver o problema fora da justiça, sem a necessidade de entrar com uma ação de emissão na posse, é uma alternativa mais célere e, às vezes, financeiramente justificável. Retornando à pergunta que foi feita então lá no início do vídeo, se você se certificar de todas essas medidas, se você estiver bem assessorado, a aquisição de imóveis em leilão pode ser sim uma excelente oportunidade de investimento. É possível se arrematar imóveis pelo valor de 50% do seu valor de mercado. Então, sem sombra de dúvidas, se certificando de que a operação não impõe riscos, ou então que impõe riscos aceitáveis, você certamente pode ter uma grande satisfação e pode ter um bom retorno do seu investimento. E se você tiver gostado das explicações que foram dadas, das dicas que foram dadas, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e principalmente não deixe de enviar para aquelas pessoas que você sabe que tem alguma curiosidade relacionada a leilões de imóveis
ou que tenha vontade de arrematar um imóvel em leilão. Eu costumo sempre dizer que conhecer o direito é direito de todos. E esse é o nosso objetivo aqui no canal Adnegocia Talks. É disseminar o conhecimento e nos fortalecermos ainda mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.